E aqui estamos novamente com o nosso projeto Português Digital, ministrando videoaulas passo a passo aqui na nossa página do YouTube, que você poderá também, para localizá-la, apenas pesquisar no site do YouTube por Navi Andrade. Hoje, vamos continuar com o nosso assunto de concordância verbal, né? E vocês podem continuar emitindo suas opiniões, deixando suas dúvidas, solicitando esclarecimentos a respeito dessas nossas videoaulas que são de português e matemática disponíveis aqui na nossa página do YouTube. Hoje, dando continuidade a este assunto de concordância verbal, a nossa videoaula parte 9, vamos ver especificamente a concordância de alguns verbos. Concordância de alguns verbos que merecem destaque. A concordância do verbo ser, a concordância dos verbos haver e fazer quando impessoais, a concordância dos verbos dar, bater e soar, indicando horas, a concordância do verbo parecer, seguido de infinitivo, e, finalmente, a concordância dos verbos dever e poder, também seguidos de infinitivo. Vamos seguir a ordem e vamos começar o nosso estudo destes verbos que merecem destaque, começando com a concordância do verbo ser. A concordância do verbo ser. Nosso primeiro caso. Quando o verbo ser aparecer nas expressões é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, que denotam, que indicam quantidade, distância, peso, etc., este verbo ficará sempre no singular. Aqui está o exemplo. 100 metros é muito. Então está aqui o verbo ser no singular, aparecendo em expressões é muito, é pouco, é suficiente. Neste caso específico, está aparecendo na expressão é muito, indicando quantidade, distância ou peso. Aqui, especificamente, indica uma distância. 100 metros é muito. Muitas vezes, devido a 100 metros ser uma palavra, uma frase no plural, isso nos induz ao erro em colocarmos aqui o verbo no plural. 100 metros são muito, mas está o erro. 100 metros é muito. O verbo ficará sempre no singular. O verbo ser, quando aparecer nas expressões é muito, é pouco, é suficiente, é bastante, que denotam quantidade, distância, peso, etc. Ele ficará sempre no singular. Outro exemplo. R$ 2 é pouco. Então está aqui denotando o quê? Uma certa quantidade, uma certa quantia em dinheiro. Daí o verbo no singular, onde aparece a expressão é pouco. 10 quilos é suficiente, acompanhado da expressão suficiente e o termo suficiente denotando quantidade, no caso 10 quilos, aí a concordância do verbo ser se faz sempre no singular. Finalmente, 10 quilômetros é muito para você. Verbo ser aparecendo na expressão é muito, indicando distância, fica no singular. O verbo ser aqui está, eu sou, tu és, ele é. 10 quilômetros é muito para você. A concordância do verbo ser, dando prosseguimento ao nosso estudo específico da concordância deste verbo. Aí está. Quando ele vier na indicação de datas, como se faz a concordância? Temos duas situações. Vindo expressa a palavra dia, o verbo concorda com a palavra dia. E, vindo oculta a palavra dia, verbo na terceira pessoa do singular ou do plural. Vamos ver os nossos exemplos. Hoje é o dia 20 de abril. Está especificando, está expressa aqui a palavra dia. Por isso o verbo concorda com a palavra dia. Hoje é o dia 20 de abril. Verbo no singular, é dia.
Então, concordando com a palavra dia, porque ela vem expressa, está no singular e o verbo faz a concordância com ela. Hoje é o dia 20 de abril. Amanhã e depois são os dias 21 e 22 de abril. Novamente, a concordância do verbo ser sendo feita concordando com a palavra dia. E por aqui vir no plural, dias, por este motivo o verbo ser foi para o plural. Amanhã e depois são os dias 21 e 22 de abril. Vindo oculta a palavra dia, verbo na terceira pessoa do singular ou do plural. O verbo ser na indicação de datas, quando oculta na frase a palavra dia, o verbo vai para a terceira pessoa do singular ou do plural. Hoje é 20 de abril. A mesma frase do exemplo anterior, apenas ocultamos a palavra dia. Por isso, o verbo fica na terceira pessoa do singular. Hoje é 20 de abril. Hoje são 20 de abril. Tanto faz a colocação no singular ou no plural, sendo oculta a palavra dia, mas vindo expressa a palavra dia, o verbo faz a concordância com esta palavra. Se ela vir no singular, ele fica no singular. Se ela vir no plural, o verbo vai para o plural fazendo a concordância. Então, hoje é 20 de abril. Neste caso específico, a palavra dia está oculta. E aí o verbo pode ficar na terceira pessoa, tanto do singular quanto do plural. A concordância do verbo ser, dando continuidade ao nosso estudo da concordância deste verbo. E na indicação de horas e na indicação de distância. Como se faz a concordância deste verbo? O verbo ser concorda simplesmente com a expressão numérica. Aqui está. Já é uma hora. Uma, singular. Uma, né, são expressões numéricas que denotam singular. Então, o verbo ser, concordando com a expressão numérica, por este motivo, está no singular. Já é uma hora. Já são 2 horas. Verbo ser no plural, concordando com a expressão numérica, 2. De uma janela a outra era 1 metro. Verbo no singular, concordando com a expressão no singular, 1. De uma casa a outra eram 100 metros. Verbo foi para o plural, porque 100 metros é a expressão numérica que nos dá sentido de plural. Neste caso, o verbo concorda com a expressão numérica e aí também sendo colocado no plural. Continuando com o estudo da concordância do verbo ser, temos o seguinte caso. E quando apenas o predicativo é um pronome reto, o verbo ser concorda com o predicativo. Então, a concordância do verbo ser, quando apenas o predicativo é um pronome reto, o verbo ser há de concordar com este predicativo. Vamos a um exemplo. Em minha casa, o rei sou eu. Então, em minha casa, o rei sou eu. Verbo concordando com o predicativo. Eu sou. Predicativo é um pronome reto. Eu. Em minha casa, o rei sou eu. Outro exemplo. O dono do apartamento serás tu? Então, o verbo ser, quando apenas o predicativo é um pronome reto, está aqui o pronome reto tu, é o predicativo desta oração. E aí temos o verbo ser concordando com tu. Eu sou, tu serás, né? Então, o verbo serás tu, predicativo do pronome reto, tu. Neste caso específico, o verbo concorda com o predicativo, que no caso é um pronome reto. Tu serás. Serás tu. O dono do apartamento, serás tu. Nas minhas terras, a rainha sou eu. Eu sou. Predicativo, pronome reto. Verbo ser, concordando com este pronome reto. Verbo, predicativo, pronome reto, eu. Nas minhas terras, a rainha sou eu. Eu sou. Verbo ser, concordando com o pronome reto, eu. Observação. Quando o sujeito e o predicativo forem pronomes retos,
o verbo ser concorda com o sujeito. Aqui fizemos a nossa regra, né? Estudamos a nossa regra quando apenas o predicativo é um pronome reto. E quando tanto o sujeito quanto o predicativo forem pronomes do caso reto, né? O verbo ser concorda só com o sujeito. Vejamos o exemplo. Ele não é eu. Quem é o sujeito? Ele, pronome reto. Eu, o predicativo, também o pronome reto. Então, neste caso, o verbo ser concorda com o sujeito. Ele é. Está vendo aqui? Então, aqui está a colocação. Sujeito, verbo, predicativo. Ele não é eu. Soa até mal, né? Ele não é eu. Mas esta é a colocação correta. No caso do sujeito e o predicativo forem pronomes retos, o verbo ser concorda com o sujeito. Ele não é eu. Eu não sou ele. Eu sou. Verbo ser concordando com o pronome reto. No caso, o pronome reto, o sujeito. Aqui está. Sujeito, eu sou, eu não sou ele. O predicativo, ele. Sujeito e predicativo, pronomes retos, verbo concordando com o sujeito. Eu sou. E, finalmente, tu não és ele. Sujeito, tu, verbo concordando com o pronome reto, tu. Tu és. Aqui está. Sujeito, tu não és ele. Verbo ser e o predicativo ele. E, finalmente, chegamos aqui ao final da nossa parte 9 e para assistir à parte 10 deste assunto de concordância verbal, clique aqui neste retângulo que o site do YouTube te levará diretamente à nossa parte 10 do assunto de concordância verbal. Até lá, nos encontraremos.